Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, para quem não me conhece. Hoje, dia 22 de fevereiro, trago mais uma análise da movimentação do índice, depois a gente vai estar abordando o dólar. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo que será bem relevante. Também, para vocês que me acompanham, compartilhe este vídeo nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de Telegram. Vamos fazer essa comunidade de traders crescer bastante. Logo menos teremos um grupo de Telegram para compartilhar conhecimento, tá? Vou deixar aí também no canto o endereço do meu Instagram que eu acabei de criar, Instagram de análise. Estou postando bastante conteúdos e também tirando dúvidas do pessoal. Então vou compartilhar aqui com vocês. Hoje tivemos um gap muito expressivo. Vou compartilhar a tela aqui. Por enquanto um gráfico de 60 minutos, porque o gap ele foi muito expressivo, com mais de 5.200 pontos. Primeiro ponto que a gente tem que observar é que tivemos muita dificuldade nessa alta aqui. E por Elliott aqui foi um movimento de onda A, um movimento de onda B, perdendo o fundo da onda A. E aqui a gente começa um processo de impulsão, né? Eu vou ligar aqui até aqui em cima para resumir em onda C. A partir desse ponto, a gente começa uma nova onda. Olha só, então temos uma primeira puxada e essa consolidação, ela veio de uma puxada de queda. Então a probabilidade seria de fazer um rompimento para baixo. Sem contar que tivemos também uma puxada de queda muito expressiva aqui atrás. Isso indica que possivelmente podemos continuar o movimento de correção e fazer uma perna A, uma puxada, uma onda A, uma onda B e uma onda C. Quando caímos lá para os 10 minutos e observamos o comportamento do preço no pregão anterior, ele trabalhou no suporte aqui da consolidação, então os compradores tiveram a oportunidade de comprar no melhor preço da consolidação, que seria essa região, mas não tiveram sucesso de levar pelo menos até a metade da consolidação. Isso mostra pressão vendedora, então alguma coisa já estava acontecendo aqui. Sem ter sucesso de levar até pelo menos o meio da consolidação, a gente entende que é mais um sinal de fraqueza dos compradores. Então, quando abrimos hoje num gap tão expressivo assim, fica mais complexo da gente identificar as oportunidades. Não temos topos e fundos do passado para a gente ter como base uma resistência, um suporte. Então, o topo e fundo do passado está muito distante aqui atrás e fica muito mais errático a gente procurar esses movimentos. Então, devemos esperar um pouco o preço formular para a gente uma operação mais clara. Então, por exemplo, a gente tem uma primeira movimentação aqui hoje, indicando pressão de venda, pavio superior, tivemos abertura aqui. Só que aí, fizemos aqui um pivô de alta, olha só. Então, poderia ter iniciado uma operação de compra, entendendo que já estávamos precificados nesse patamar aqui, ó, quando deixamos um fundo mais alto do que o fundo anterior. Deixa eu colocar a tela cega aqui, fica melhor para vocês entenderem o contexto. Colocando o stop abaixo do último fundo, entendendo que já estávamos deixando um fundo mais alto do que o fundo anterior. E qual seria o alvo dessa operação, né? Então, no 10 minutos é um pouco mais difícil da gente traçar, mas aqui essa movimentação que teria que ser considerada, ó, esse topo, esse fundo e o rompimento do topo. Tá? Então a posição teria que ter sido tomada nesse candle aqui. Logo no início da manhã, uma operação mais arriscada, mais agressiva pelo gap. Eu não fiz essa operação, prefiro esperar. Apenas estou exemplificando para vocês como eu teria feito essa operação. Tá? Colocando o meu Fibonacci desse ponto, somente nesse pivô, e o ponto de 61,8 eu tenho 100% aqui. Só que vale a pena essa operação, eu tenho isso daqui de risco. E o meu alvo é aqui em cima. É uma operação basicamente de 1 para 1. Para valer a pena eu teria que ir no segundo alvo de Fibo pelo menos. Tá? Então eu expandi aqui para o meu ponto 50. Que aí seria uma operação de 1,5 para 1 de risco. Aí sim valeria a pena. E o alvo foi atingido com esse candle. Tá? Se eu colocasse o ponto 38, que seria o meu terceiro alvo de Fibo, também teria sido atingido. Seria uma operação mais interessante ainda. Olha só, então eu teria aqui esse risco aqui embaixo, né, onde fica posicionado meu stop, e mais um alvo aqui para cima de 2 para 1, até um pouquinho mais, colocaria aqui no alvo de 100%. Chega aqui nesse patamar, o que acontece?
uma exaustão lá no tempo gráfico menor. Então a gente entende que esse volume financeiro ele é um volume muito expressivo. Já formulamos lá uma barra de exaustão, alguns dojis, por exemplo, em 2 minutos, e depois uma barra vermelha de queda, uma barra forte. Tudo dentro do gráfico de 10 minutos a gente consegue enxergar. Não preciso ficar caindo o tempo gráfico para enxergar esses movimentos, achando que eu vou enxergar mais coisas. A interpretação das barras aqui no 10 minutos ela já é suficiente para você conseguir boas operações e boas entradas. Nesse ponto, a gente não vende já perdendo a mínima aqui, tá? Eu não faria isso, porque temos um doji que pode representar continuação. Como teve um alto volume, muito possivelmente poderia ser um movimento de exaustão no tempo gráfico menor, mas se a gente rompe a máxima aqui do doji, indica continuação. Então se a próxima barra abre aqui e já rompe a máxima do doji, poderia buscar uma retração maior desse movimento de queda. Então, como temos um gap muito expressivo, eu aguardaria um movimento mais interessante, que foi acontecer quando a gente veio visitar a região de suporte novamente. Então, aqui tem o suporte do dia até então. Observem o volume financeiro. Tentamos subir o volume muito devagar, apesar de fazer uma escadinha para cima. Nesse ponto, seguramos forte. E a partir desse patamar, os vendedores começaram a entrar muito forte no preço. Como temos um suporte, que seria o primeiro suporte do dia, seria esse ponto aqui, temos a entrada dos compradores. Essa entrada dos compradores. Isso daqui é um inside bar, tá? É um inside bar que está totalmente dentro da barra vermelha. Sem contar que também temos uma barra vermelha muito maior. Então, se a gente for unir essa barra aqui, esses 3 candles, temos um tamanho de barra vermelha assim, que engolfou totalmente esse tamanho de barra. Então aqui entendemos que temos uma barra verde, que tem esse fechamento, esse corpo, essa abertura e esse fechamento. E aqui entendemos que temos uma barra vermelha engolfando totalmente essa barra verde, frustrando os compradores. Então essa é a psicologia por trás dos candles, e não enxergando apenas que temos um engolfo unindo todas essas barras. Outro fator também, temos essa barra, esse inside bar com pressão de venda em cima. Os vendedores estão ansiosos quando não temos uma retração tão significante do movimento. Se rompermos a máxima desse inside bar, muito possivelmente haveria contratos suficientes para levar o preço até esse topo e o preço ficar encaixotado aqui dentro a manhã inteira. Tá? Então são possibilidades que você vai imaginando na sua cabeça no decorrer do pregão. Por outro lado, se a gente perde a mínima do inside bar, me proporciona um stop bem barato. Isso daqui basicamente é um setup, é uma barra verde ignorada, que alguns chamam single bar, ou se não inside bar. Nesse caso, inside bar, tá? Não que a barra verde ignorada seja um inside bar também, não é isso. Mas pode acionar uma barra verde ignorada esse inside bar, essa barra interna. E basicamente a gente busca o nosso risco, que é um stop curto, que é apenas essa barra, para o nosso retorno, que é 2 vezes o risco que você está arriscando, né? 2 vezes o alvo seria 2 vezes o seu risco. Seu alvo estaria aqui no 200%. Então o preço se desenvolve e em 2 barras ele chega lá. Não stopa a operação. Na verdade, ele abre aqui, tenta romper essa máxima e aí ele perde a mínima. Aqui temos os compradores que compraram essa barra emboscados e também os vendedores acionando esse setup de venda muito interessante que foi lá no alvo de 2-1, porque o pessimismo hoje ele estava reinando. Então, tanto é que temos uma amplitude de volume financeiro vendedor muito maior do que de compra. Muito bem, então o preço começa a retornar, a realização dos compradores, encontra resistência no primeiro topinho do dia, que seria aqui, nessa média de toques dessa resistência. É uma perna de alta relevante, tivemos 1, 2, 3, 4 candles nos 50% da retração do movimento anterior de venda. Olha só, então nesse movimento a gente tem um ponto de 50%. Aqui alguns players poderiam pensar em começar a vender, tá? Mas olha a pressão de venda que a gente tem ainda abaixo dessa barra. E cadê o volume financeiro também dessa barra aqui? Não existe. É por isso que eu não gosto de cara já vender no ponto
de 50%. Eu prefiro esperar o preço fazer algum movimento. Então ele tenta fazer um rompimento desse candle aqui e sem sucesso, né? Tenta fazer essa continuação e na verdade dobrar essa perna aqui para cima nessa retração e no alvo lá de 100%, seria o ponto de topo do dia, e falha. Essa falha estopa quem comprou nessa barra aqui, porque ela aciona uma entrada de compra, tá? Porque seria uma barra vermelha ignorada essa daqui, ó. Seria uma barra vermelha ignorada. Também seria mais ou menos a mesma psicologia que eu estava explicando para vocês nessa ocasião aqui. Essa barra vermelha estopa quem comprou essa barra verde. Então a gente percebe com o volume financeiro, mas aí temos a defesa dos compradores na perna de alta. Então sempre que vocês pensarem em vender, ó, essa barra aqui foi bem expressiva. Foi uma barra que até poderia dar uma entrada de venda, mas ela é bem expressiva. Sempre que vocês pensarem em vender depois de um amplo gap de baixa, escolha operações mais curtas, tá? Para valer a pena, essa barra aqui teria que pelo menos vir até esse fundo. Mas aí já temos uma perna de alta. Colocando o Fibonacci aqui dentro, a gente tem que tomar cuidado com os níveis de Fibo. Começou pressão vendedora, aqui ó, pressão compradora, desculpa. Opcional, né? Manter o gerenciamento e o stop aqui em cima, ou viu que o preço não quer ir, zera a operação antes, né? Porque você está vendo que não tem volume, não entrou o vendedor como entrou nessa perna de baixa. Eles tiraram a mão, então aqui tem a pressão de compra. Alguns vendedores até viraram a mão já para comprar aqui. Ponto 38,2, né? 61,8 dessa perna de alta. Isso daqui pode ser uma onda A ou uma onda 1 de Elliott para levar num possível alvo de onda 3. A gente vai esperar o que? O preço se decidir. Essa barra aqui, ela já entra, é uma barra de tendência. Então já entra compradores aqui no rompimento da máxima. A próxima barra aciona. O stop está abaixo dessa mínima. Então você está arriscando essa quantidade de pontos para ir num alvo. Pode ser traçado com esse Fibonacci mesmo, tá? Colocando aqui o ponto de 61,8 para ir num alvo de 100%. Se o preço romper, temos um alvo mais acima ainda, colocando ponto 50. Vou ficar com esse Fibo para mostrar a confluência de estudos de Fibonacci com vocês, tá? Ou eu posso pegar a amplitude dessa perna de alta integralmente, colocar aqui no ponto 0. Tá? Integralmente, eu peguei esse movimento integralmente, mas se fosse um movimento muito maior, eu pegaria a média de toques, tá bom? E eu quero ir lá no 161,8%, que vai estar próximo também do 100% do Fibonacci expandido do segundo alvo. Agora o Profit já bugou aqui. A gente quer ir aqui, ó, nessa região de preço. E olha o que acontece, o preço começa a fabricar mínimas mais altas, aqui temos uma segunda barra de tendência. Então os vendedores tentaram ainda jogar o preço num pivô de queda, nessa tentativa aqui. Só que mesmo a barra de tendência que os vendedores tentaram deixar, que foi essa daqui, entrou ainda pressão de compra, no ponto de 38,2 da perna de alta. Então essa barra aqui verde, ela acionou algumas compras com stop aqui abaixo, e essa barra verde, essa daqui, também acionou algumas compras, tá? E o preço começa a se desenvolver. Nesse rompimento de topo, temos o stop do pessoal que vendeu essa barra aqui, que teve um alto volume vendedor. Então temos vários e vários vendedores emboscados nessa barra. E é por isso que é aqui que entra maior volume financeiro. Olha só, é aqui que entra maior volume financeiro. E esses stops e essa quantidade de players entrando a favor da tendência que já está formulada, vai levar o preço lá no alvo que a gente quer de 161 ou 100%. Poderia até traçar aqui uma linha de tendência, uma linha de retorno. Imaginar que o preço poderia sentir aqui no 100% desse movimento. Então poderia ser acionada uma parcial, já que você entrou aqui embaixo, seria o melhor ponto de entrada. E aí o preço aciona a sua parcial, só que não para por aí. Vai embora lá para o ponto de 100% em 161,8.
em uma onda 5, ou uma onda 3 ou uma onda C de Elliott. A gente não sabe se ele ainda vai fazer uma onda 4 e depois uma onda 5. E olha a forte realização que a gente tem nesse patamar, né? O preço encontra suporte na linha de retorno do canal, depois penetra no canal novamente. Isso daqui basicamente é um topo duplo ou um pivô de baixa, mas é uma barra muito expressiva para a gente tomar uma posição vendida. E ainda temos a tendência de curto prazo em alta, que é a tendência de a média móvel de 20 períodos. Deixa eu apagar esses movimentos anteriores para a gente entender a movimentação do preço atual neste momento de mercado. Então temos a tendência ainda é de alta, tá? Mas ainda temos a consciência que perdemos esse fundo, né? Então formulamos já um topo mais baixo. Poderia classificar essa tendência como tendência baixista, mas ainda não perdemos, por exemplo, esse ponto aqui, ó, de linha de tendência, que seria importante, e também a média de 20 está subindo. Então não é sensato já entrar num movimento já esticado, esperar o que? Uma retração. O movimento poderia ter vindo direto, tá? O mercado é soberano, mas aí temos que esperar pontos de entrada. Não é inteligente a gente entrar num movimento já esticado, corremos o risco do mercado fazer o quê? Uma retração do movimento de queda. Então aqui está o movimento de queda, temos o ponto de 61,8 ou 38,2 se você traçar de cima para baixo, e aqui sim a gente já começa a ter uma operação desenhada. Olha só, porque temos um movimento de baixa, já fizemos uma retração, não conseguimos levar até o topo, entendemos que aqui entrou pressão de venda, que teria lugar para pôr stop, um stop barato, tá? Colocaria em cima dessa barra ou acima da barra vermelha, tá? Eu colocaria acima da barra verde, foi onde entrou maior pressão de venda. O mercado tenta reagir ainda, essa barra chama novos vendedores, porque já perdemos a média de 20 períodos, apesar dela estar ascendente, temos um movimento que seria um evento acima da média móvel que pode gerar a inclinação da média móvel para baixo. E essa barra começa a inclinar a média móvel para baixo. E qual seria o alvo dessa operação? Poderia traçar do primeiro pivô. Foi o pivô que a gente entrou, que foi esse daqui, de queda. Colocar o ponto 61,8. Opa, esse fibro está ao contrário. Colocar o ponto de 61,8 e buscar aqui o alvo em 100%. Tá? Mas aqui a gente tem algum fundo, topo relevante? Bom, a gente tem esse ponto aqui. Poderia soltar uma parcial aqui, um contrato, por exemplo, e vir até o segundo alvo de FIBO, que seria o ponto mais importante, aonde os compradores entraram. Aonde os compradores entraram, possivelmente eles vão querer entrar de novo. Foi aonde startou o movimento de alta. E aí o mercado vem buscar, no final do pregão, esse patamar aqui que a gente está comentando, tá? Então vocês entenderam como que é a dinâmica do mercado, como que a gente enxerga os movimentos, espera as entradas. Foi muito interessante o dia de hoje, tivemos várias entradas ótimas, entradas que para quem teve paciência foram muito lucrativas, tá? No Indifut a gente fecha no gráfico diário uma barra vermelha, indicando continuação. Eu aguardaria um alvo, né, em relação a essa perna de baixo, a partir desse topinho aqui. Então o alvo está logo aqui em 110 mil. Mas esse movimento ele pode gerar uma expectativa para testar esse topo aqui, ó, tá? Que seria nada mais aí do que colocando um Fibonacci aqui dentro. Claro que não vem de uma vez, tá, pessoal? A gente pode ainda retornar, testar esse fundo aqui, prévio, depois vir. Ó, se a gente coloca um Fibonacci na perna de baixa, coloca esse ponto aqui. Mais ou menos aqui no 141, tá? Eu gosto de, por exemplo, expandir esse Fibonacci nesse pivô que já foi rompido. Tá? Então eu tenho aqui o ponto de 100%, mas basicamente é esse topo aqui anterior, tá? 100% ou 111. Agora o dólar diário aqui, o dólar diário fez um rompimento desse triângulo simétrico. Como a gente tinha comentado, ele tem uma leve implicação altista porque ele veio de um movimento de alta. Acredito que o dólar fez um pullback hoje para voltar a subir forte, talvez no dia de amanhã.
e buscar esse patamar que a gente tinha comentado como movimento espelhado. Tá? Então no 10 minutos, nada a se fazer aqui, como está bem esticado, né? Não tivemos um movimento direcional aqui no dólar para a gente pensar em entrar numa posição. A gente traça uma consolidação, espera um rompimento. O rompimento aconteceu quando o Bacen entrou. O Bacen entrou, fez esse rompimento para baixo, falso, que retornou para cima da consolidação e completou ela novamente. Eu venderia aqui nesse patamar, pessoal. Eu não operei dólar hoje, mas aqui foi uma baita de uma oportunidade, porque a gente tem já um ponto interessante. A média já está por cima do preço descendente. Esse patamar aqui já seria interessante entrar na operação, tá? Porque é um pullback, o dólar fez um rompimento, movimento esticado, pullback, pode até colocar um Fibo, mas não tem necessidade, tá? Nesse movimento de queda, ó, a gente entende que fomos lá no 61,8, fechamento em 50%. Stop acima dessa região. E o alvo, pelo menos, ó, olha aquela linha, pessoal, que a gente traçou, tá? Essa linha aqui eu não tracei agora à tarde, eu tinha traçado na abertura do dólar, mas olha onde ele reverteu o movimento, tá? Eu tracei com os fechamentos lá do gráfico diário, por isso que é importante a gente estar de olho também no gráfico maior, tá? O alvo seria esse pivô de queda. Então, baseado no pivô de queda, como a gente tem um amplo gap, a gente traça o nosso alvo, coloca o ponto de 61,8 nesse pivô e a gente quer visitar o ponto de 100% aqui. O preço demora, não vai de uma vez, então muita paciência, pode realizar uma parcial aqui, por exemplo, no 76, que já seria mais de 1 para 1, e aí vir até o ponto de 100%, uma baita operação de 40 pontos. E aqui sim, no final do dia, ele começa a demonstrar força compradora, mas não temos um movimento claro para a gente colocar nosso stop e posicionar nossa ordem de compra. Aqui não, tá? Aqui eu também não compraria, tá? Nesse ponto aqui não compraria, porque estamos testando o nível de baixo da consolidação, ainda por baixo de uma média móvel de 20 períodos. Tá muito arriscado comprar nessa situação quando a tendência de curto prazo seria essa daqui, a tendência do dia, já fabricou topos e fundos descendentes, beleza? Bom, dólar diário a gente já viu lá, mas colocando aqui novamente, imagina aí um pullback por cima, muita coisa ainda para acontecer durante essa semana. Vou voltar aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de compartilhar este vídeo e também deixar um gostei. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.